Aqui, pessoal, a gente tem um Êxodo, né, capítulo 2, versículo 5, a gente tem um registro bíblico de Moisés sendo encontrado ali, semelhante, inclusive, a ele. A gente tem Sargão da Acádia, que também foi encontrado da mesma forma, no cesto, né? Tem live aqui, inclusive a live sobre Moisés, que a gente fala, né, o João fala detalhes disso também. E Karna, que é um mito indiano, né? E a gente tem também esses paralelos, né? Ambos encontrados ali em rios dentro de cestos. Pode passar. Pode passar? Só para vocês terem. Aqui é sobre o personagem Moisés, né? É porque a pessoa, basta depois ela fazer uma pequena pesquisa, né, sobre sargão e sobre carne indiano, que ela vai ter É. um rico material Mostrando, para mostrando aprender. de onde vem muito desse mito do Moisés. Outro personagem construído, né, mitologicamente. Personagem fictício. Aqui é uma banheira de pedra de calcário, né? Se a imagem não estiver muito boa, pessoal, é uma banheira de pedra de calcário, bacia de drenagem, né? Também século XV, antes da Era Comum. João vai explicar um pouquinho. Essas banheiras, essas banheiras de drenagem, elas eram usadas, né, com terra, ali pode ver que tem areia, eles colocavam a água para a água sair um pouco mais purificada. E essa água que saía mais purificada não era apenas só para os maiores do império, mas também para as pessoas que trabalhavam ali, até os próprios funcionários dos faraós, eles tinham que banhar com águas assim limpas. Por quê? Porque o Nilo era cheio de crocodilos. Não tinha como banhar no Nilo. Além de ser uma água um pouco mais suja, o Nilo também era considerado um rio sagrado. Então, a gente observa que Moisés, ele também é uma construção literária. Ele realmente não existiu. E Moses, que é uma palavra egípcia, a tradução correta seria filho, né? Quando você vai falar Moses Ra, filho de Ra, entendeu? Era filho de alguém. Então, nós temos o Moisés, que ele vem de um cesto tirado de outras mitologias, e que ele vem ali na água do Nilo. E, inclusive, diz que a filha do faraó estava ali e algumas de suas criadas entraram na água para pegar ele. Olha só como são as coisas. Então, o construtor da narrativa, ele cria essa narrativa por quê? Porque ele quer chegar a um objetivo. E o objetivo é usar as narrativas para controlar o povo. Aquele filme o livro de Eli, tem uma parte que eu acho muito interessante. Eles começam a correr atrás dele e aquele negócio todo. Aí um dos camaradas que estão lá com o rapaz, que ele quer o livro, pergunta para ele, por que a gente está fazendo tudo isso por causa de um livro? E aí ele responde para ele, não é um livro, é uma arma. É uma. Uma arma apontada para os corações de mentes fracas e desesperados. Se eu pegar esse livro, eu vou controlar tudo. Por quê? Porque eu vou usar as palavras que estão no livro e eles vão acreditar e vão ficar do meu lado. Ou seja, a construção, a criação da narrativa é justamente para controlar, é justamente para ter poder sobre a massa que não foi para o cativeiro. Entende? A massa ignorante que está ali, que tem o seu templo lá em Arade, que ele acredita que Javé e Axerá são marido e esposa, que ele acredita em Baal, em El, sabe, uma diversidade de Deus. Então, não tem como controlar mentes que pensam diferente. Eu tenho que fazer que todos pensem igual aquilo que eu quero que eles pensem. Isso acontece nos dias de hoje dentro das igrejas, dentro das denominações. O camarada usa a Bíblia, ele distorce o texto bíblico para controlar, para ter poder sobre aquelas pessoas. E aí ele controla aquelas pessoas na sua vida social, sua vida econômica, sua vida o camarada, como é que ele tem que se comportar no trabalho, tá entendendo? Aí ele cria um poder eclesiástico, social dentro daquela instituição, aonde você vai ter ali uma vida social, tá entendendo? Mas quando você bota o pé para fora daquela instituição, você não é mais aquela mesma pessoa que estava lá dentro. Por quê?
porque o intuito é de eu controlar quando estiver aqui comigo. E aqui você vai deixar as suas posses, o seu tributo, o seu dízimo. Ou seja, quando esse povo volta do cativeiro, eles precisam primeiro que eles precisam de uma cidade. Segundo, de um local onde eles vão controlar a economia da cidade. Qual era o local? O templo, como um zigurate lá na Suméria. Então, o templo vai ser o responsável de guardar todos os impostos, os tributos e os dízimos, porque dízimo é tributo e imposto na Bíblia. Então, tem para onde correr. Tá entendendo? E ali eles desenvolvem, entre aspas, desenvolvem uma política social, porque o dízimo deveria ser dado para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Mas quando a gente chega no livro de Malaquias, ele desce o cacete lá. Por quê? Porque quem estava roubando de Deus não era o povo, era o próprio sacerdote. Então, o desenvolvimento do livro para colocar na mente das pessoas que elas devem servir a uma religião só vai fazer daqueles que estão acima da religião viverem melhor, mais abundantemente financeiramente dos que estão lá embaixo, que vão carregar essa classe toda a sua vida até morrer. Mas o pessoal não entende isso, né? Não perceberam ainda isso. Uma ótima colocação, ótima, realmente. Para ver que na Bíblia tem decálogo, tem leis. Leis para quem? Para reger aquele povo. Não era para nós. Se alguém me pergunta, esses dias eu estava no trabalho, alguém me perguntou assim, João, tem alguma coisa na Bíblia que é para nós? Eu falei, nada. O Deus é de Israel, o povo é Israel, quem está pecando contra esse Deus é Israel. Uma narrativas inventadas para enaltecer aquele povo, para colocar um povo escolhido, uma terra prometida, que até hoje está aí, isso na mente das pessoas, né? E eles devem muito à Igreja Católica Romana. Porque o judaísmo em si, ele como é que eu posso dizer aqui? Ele usa a narrativa bíblica dentro da sua cultura, o Deus é seu. Um judeu mesmo, sério, ele vai dizer isso. O livro é nosso, o Deus é nosso. O livro foi desenvolvido por nós e para nós. Quem fez com que esse livro chegasse em várias localidades do Ocidente e também do Oriente foi a Igreja Católica Romana. Aonde ela foi conquistando, ela foi lançando o livro. E quem foi saindo da Igreja Católica e foi criando essas próprias denominações, foram transformando, né, esse livro num livro um pouco mais atrativo e espiritual, coisa que a Igreja Católica não fazia, porque a Igreja Católica, o que valia era a tradição da Igreja, não o livro. Só que essas pessoas que saem da Igreja Católica é que ainda vão colocar mais poderio sobre as pessoas que estão fora. Por quê? Porque elas vão fazer uma espécie de transliteração dogmática. Nada é novo. É só uma transformação, é só uma adaptação. Tudo que esse povo vem fazendo é justamente o que os judeus fizeram. Eles vão pegando de outras culturas, eles vão pegando dessas culturas contos, lendas, religião, como desenvolver a religião, como desenvolver o poder econômico, a política. Por quê? Porque eles foram controlados pelos egípcios, eles foram controlados pelos assírios, eles foram controlados pelos babilônicos, eles foram controlados pelos persas, eles foram controlados pelos gregos, eles foram controlados pelos romanos. E a escrita mais antiga que a gente tem do Antigo Testamento chama-se os manuscritos de Qumran. Essa escrita que nós temos do Antigo Testamento é Codex Aleppo, tá entendendo? É novo, isso é 700 anos atrás, tá entendendo? 500 anos atrás. As pessoas pensam que a Bíblia que elas têm na mão é um escrito que tem 6.000 anos. Não, meu amigo. Você foi enganado. A Bíblia que você tem na mão é uma cópia que veio de outra cópia, que veio de outra cópia, que veio de outra cópia. É uma tradução que veio de outra tradução, que veio de outra tradução, que veio de outra tradução. E quando você junta tudo para ler, dá problema. E outra não tem 6.000 anos, são narrativas tardias. Muito tardias. Inclusive, o Pentateuco, muitos estudiosos batem o martelo. O Pentateuco é de
quarto, terceiro século, entendeu? Tem muito aí dos macabeus dentro de tudo isso. Então, as pessoas têm que observar e têm que parar para analisar o seguinte: a Bíblia não é o livro mais antigo de religião do mundo. Os judeus não são o primeiro povo do mundo. Esquece Adão. Adão veio de Adapa. Adão veio de Adão. Existem duas criações no Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 é Adão e capítulo 2 é Adapa. Adão foi criado e tudo foi criado para que Adão fizesse o quê? Para que ele tivesse poder, para que ele pudesse controlar sobre os animais, sobre os peixes, sobre aquilo outro. Aí vem alguém e constrói o Adão. O Adão, ele já vai ter que trabalhar. Ele é feito do barro. Alguém assopra no nariz dele, ou seja, tudo que vem de outras culturas, que os judeus adaptaram para construir o quê? Para construir a narrativa do seu próprio povo. Adão é uma espécie de ancestral, o primeiro ancestral judeu. Adão não é o primeiro homem criado por Deus. Mano, quem pensa assim, me desculpa. Existe escrito muito mais antigo, Sumérios, Babilônia, muito mais antigos. Os egípcios tinham vários tipos de mitos de criação. Então, quando você para ler a Bíblia como uma literatura que fala de um povo e que vai ter um viés, tá entendendo? Mitológico, que já é tirado de muitos outros povos, você vai viver melhor, meu amigo. Eu lhe garanto isso. Você vai viver melhor. Aceitar a vida, que você deve viver bem, ser feliz e que um dia você vai morrer, é melhor. Por que ficar brigando, querendo provar as suas verdades? Tá entendendo? A gente vem aqui, a gente traz um estudo sério, a gente fala do contexto histórico, cultural, das mitologias, de como tudo isso foi falado. Tudo tem uma origem. Tudo tem uma origem. Nós moramos num país chamado Brasil, um país que há 500 anos atrás não era cristão. Pare pelo menos para estudar sobre o seu país. Como foi que o cristianismo chegou aqui? De que forma? Ele veio por amor, ele chegou aqui e tratou todo mundo com amor, com carinho. Como é que foi? Então, vamos observar, tudo tem uma origem. O livro é uma criação humana que foi feito para controlar outras pessoas. É uma classe política que está acima dos demais e que vai construir para reinar e dominar aquele povo. E a gente vê hoje escancarado no nosso país, nos líderes evangélicos nos dias de hoje. O que esses caras fazem com a mente das pessoas? Fazer as pessoas acreditarem em milagres dentro de uma igreja e quando elas adoecem, elas têm que ir para o hospital procurar cura. E quando ficam boas, esquecem de agradecer a medicina, o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, vão dizer que foi Deus. É meio complicado.